Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em mais uma reflexão bíblica nesta noite. O texto para a nossa reflexão se encontra no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18 e versículo 21. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Há muitas ocasiões em nossa vida, quando temos a oportunidade de viajarmos para um lugar que às vezes vemos pela internet, que é um lugar bonito, às vezes é necessário então um guia para nos guiar por esse lugar que queremos conhecer. A presença do guia é fundamental, porque ele conhece absolutamente em todos os detalhes aquele lugar em que queremos conhecer. Portanto, ele tem a responsabilidade de nos guiar de uma maneira tranquila e segura. Quando olhamos para a nossa vida neste mundo como filhos de Deus, ele é o nosso guia. Ele quer conduzir os nossos passos neste mundo da melhor maneira possível. Portanto, além de Deus ser aquele que guia a nossa vida, os nossos passos, temos também a sua palavra para nortear a nossa vida e principalmente para vivermos de uma maneira agradável diante da presença desse Deus que adoramos e servimos. É muito interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que em nossa vida, durante a nossa caminhada neste mundo, existem muitas coisas que serão mostradas por Deus no decorrer dela. Muitas coisas aprenderemos, às vezes elas não serão de uma maneira fácil, às vezes aprenderemos muitas coisas no meio de contextos difíceis, mas Deus sempre está presente para conduzir e guiar os nossos passos. Deus, ele possui uma vontade em que ela é expressa nas Sagradas Escrituras para todos os seus filhos. Portanto, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, para a Bíblia, ela é um guia seguro para que vivamos conforme o querer e a vontade de Deus. E dentro desta vontade, Deus tem um plano individual para cada um de nós que deve seguir em sintonia com a sua palavra. Portanto, precisamos deixar a vaidade dos nossos pensamentos e renovar as nossas mentes com os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Tem coisas específicas que Deus quer mostrar a cada um de nós, que elas aconteçam em nossa vida num determinado momento. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Isto vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 9. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, o que precisamos entender é que Deus é soberano em todas as suas decisões. Muitas coisas que acontecem conosco, elas acontecem
por causa da soberania de Deus que se faz presente em nossa vida. Por isso, nem sempre prevalecerá aquilo que pensamos que devemos fazer, mas aquilo que Deus quer que seja feito e aconteça conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Precisamos aprender a viver guiados por Deus. Isso deve se tornar um estilo em nossa vida e principalmente também em nossas orações. Quantas vezes em nossas orações oramos a Deus, pedimos, confessamos os nossos pecados, mas em muitas ocasiões não oramos e dizemos para Deus que Ele dirija e que Ele conduza os nossos passos conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos estarmos sensíveis e considerando o que Deus quer falar aos nossos corações e o que Ele quer nos mostrar e principalmente termos a certeza em nossos corações de que Deus sempre tem algo reservado para cada um de nós de uma maneira agradável e abençoada diante da sua presença. Infelizmente, às vezes acontecem algumas coisas tristes no decorrer da nossa caminhada neste mundo, mas, como está escrito também em sua palavra, nem tudo seria fácil em nossa vida. O próprio Jesus Cristo fez questão de dizer isto para cada um de nós. Nem sempre, meus queridos irmãos e irmãs, Deus vai nos guiar pelo caminho mais rápido, mais simples. Às vezes, é necessário um tempo de preparação para percorrermos um determinado caminho. Temos que ter em mente que Deus é quem deve nos guiar, Deus é quem deve cuidar dos nossos passos. É Ele quem nos guia de dia como de noite. É Ele que deve nos guiar em todas as jornadas, em todas as áreas da nossa vida. Portanto, Deus ele também assume este papel, exercendo o seu cuidado em nossa vida, assumindo então o papel de guia. Quando olhamos para esse texto que foi lido, para a nossa reflexão, nós vemos que Deus guiava o povo de dia, quando eles tinham saído da escravidão lá no Egito, através de uma coluna de nuvem. E quando chegava então a noite, Deus fazia questão de guiar o seu povo através de uma coluna de fogo, unicamente para mostrar que Ele estava presente, para guiar os passos do seu povo de uma maneira tranquila e serena. Isso vemos no versículo 21. Se nos permitirmos ser guiados por Deus, a sua paz estará presente conosco e seremos guiados por Ele. Diante de problemas que muitas vezes nos traz sofrimentos, surge então uma pergunta: como resolvê-los? Temos que deixar Deus nos guiar em paz, para que Ele nos mostre como devemos resolvê-los em paz. Isaías capítulo 55, versículo 12, está escrito: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus sempre nos conduzirá, será o nosso guia para triunfarmos, não importam as circunstâncias. Precisamos nos deixar ser conduzidos e guiados por Ele. Em muitos momentos nesta vida ficaremos sensíveis diante dos acontecimentos que acontecerão conosco. Em muitos momentos não entenderemos alguns acontecimentos que surgirão em nossa vida e que farão parte do nosso dia a dia. Por isso é necessário orarmos e dizer para Deus: Deus, o que o Senhor quer me mostrar?
O que o Senhor quer fazer em minha vida? Qual é a sua vontade em minha vida? Qual é o seu plano em minha vida, Deus? Fale isto ao meu coração. Se fizermos isso de uma maneira humilde, estaremos nos colocando nas mãos de Deus para sermos guiados por Ele. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, deixemos Deus conduzir os nossos passos. Em muitas ocasiões surgem algumas coisas que nos aborrecem, que nos entristecem, que traz muita angústia aos nossos corações, mas nada é melhor neste mundo do que deixarmos ser guiados por Deus. Foi isto que Ele fez com seu povo quando Ele o tirou da escravidão no Egito. E é isto o que Ele também quer fazer em nossa vida a cada dia. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso guia. O Senhor é quem conduz os nossos passos. Ó Deus amado, em muitas ocasiões trilhamos por alguns caminhos errados. Às vezes, ó Pai, queremos fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E às vezes achamos que estamos realmente prosseguindo de uma maneira tranquila, mas o que temos que fazer é nos dirigirmos a Ti sempre, através das nossas orações e através da nossa comunhão contigo e pedir a Ti que o Senhor venha guiar sempre os nossos passos enquanto estivermos vivendo neste mundo. Que o Senhor venha ser o nosso guia, ó Pai, para que a Tua paz venha estar sempre presente em nossos corações e também sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Perdoa, Deus, os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém.